Fala galera, estamos aqui hoje para mais um vídeo do quadro TI na Europa e hoje você vai conferir a história de um programador que veio aqui para a Irlanda sem cidadania europeia em busca de emprego, veio para o intercâmbio e com apenas um mês conseguiu a vaga de trabalho com visto patrocinado. No caso, essa história é a minha história. Parece fácil vendo só essa introdução, mas eu vou te explicar um pouquinho melhor como é que tudo rolou, então assiste o vídeo até o final. Eu vou começar aqui da parte de onde a gente estava no Brasil, juntando dinheiro, vindo para o intercâmbio, com aquele monte de incertezas ainda, talvez você esteja nesse momento aí. A gente estava juntando dinheiro e eu recebi uma proposta de fazer um freelancer para uma empresa aqui da Irlanda e desenvolver um aplicativo para eles. Eu topei essa proposta, fiz o aplicativo e no final, quando a gente entregou, o dono da empresa quis fazer uma entrevista comigo. Eu já fiquei meio assustado, né? Porque eu estava vindo para treinar o inglês. Eu não vim para o intercâmbio só para conseguir um emprego aqui na área. Esse era o meu segundo passo. O meu primeiro passo eu queria melhorar o meu inglês, que eu realmente acreditava que meu inglês não era suficiente para trabalhar. Então eu topei fazer essa entrevista, né? Para ver como é que era. Custei a entender tudo que ele falava, mas consegui ali me virar e tudo mais. No final das contas, eu acabei passando, principalmente por causa do aplicativo que eu já tinha feito. Então, eu já tinha visto o meu trabalho, já tinha gostado do meu trabalho, e ele fez a proposta de eu vir, ele ia aplicar para o meu visto, e eu já ia chegar com o emprego garantido. Só que, por duas questões, eu recusei essa proposta de trabalho. Oi! Uma delas foi a questão do salário. Não era o que eu esperava, né? Eu já tenho... Para quem não sabe, eu sou programador Java e JavaScript. Tenho 10 anos já de experiência na área. Então, a proposta que ele me fez não estava dentro do que eu havia já pesquisado de mercado. Então, já fica a dica para você. Tente saber, tente pesquisar quanto é que você vale para não aceitar menos e também para não pedir um salário exagerado achando que você merece muito mais do que o mercado está pagando. E a outra grande questão é que eu queria vir para investir no meu inglês de fato. Eu achava que se eu aceitasse, eu ia acabar passando vergonha e que eu ia decepcionar o cara no dia a dia devido ao meu inglês que eu considerava muito ruim. Beleza, recusei a proposta, viemos para a Irlanda. Nos primeiros dias aqui, na minha primeira semana, eu fui para um evento de Java, onde eu conheci um brasileiro lá e comentei com ele, né, quais eram os meus planos de estudar inglês por cerca de 3 ou 4 meses, para depois começar a aplicar para as vagas. Ele comentou que uma empresa que ele havia trabalhado, eles patrocinavam visto sem nenhum problema, se você fosse o candidato certo, é claro. E ele falou que com o meu nível de inglês, ele acreditava que eu conseguia passar. E eu falei, não, cara, não dá. Ele, não, cara, aplica, não sei o quê, não perde tempo, que você consegue sim. E isso só tinha uma semana que eu estava aqui na Irlanda. Depois que ele me falou isso, eu voltei para casa super empolgado. Falei para a Thay, não, encontrei esse cara e tal, super gente boa. Me falou da empresa que ele trabalhou e ele falou que o meu inglês é suficiente. E naquela noite eu decidi que eu realmente não ia aplicar por enquanto. A diferença é que eu pensava em aplicar depois de 3 ou 4 meses. E depois dessa conversa com ele, eu resolvi aplicar depois de um mês. Para eu preparar para os processos seletivos, preparar o vocabulário e tal das entrevistas, e eu vou começar a aplicar antes do que eu havia planejado então. Então foi muito importante, por mais que a gente assista vídeos, veja histórias de outras pessoas, quando alguém realmente conversa com você, vê qual que é a sua realidade e te dá conselhos e te motiva, é diferente. Quando é pessoalmente, quando a pessoa fala no seu olho, é diferente. Então eu espero que esse vídeo ajude você também não ter medo na hora de aplicar, igual eu tive, por mais que a gente não esteja. Faz de conta que nós estamos aqui olho a olho também, e eu estou falando isso para você pessoalmente. Porque eu realmente não confiava no meu inglês, e aquilo ali foi muito importante para mim. Continuava com medo de não dar certo, mas eu coloquei um limite ali, né? Eu estava com medo, mas pelo menos eu tinha um limite ali para enfrentar, que era esse um mês. Eu tinha acabado de chegar aqui na Irlanda, a gente veio, eu trabalhava home office, então eu continuava com o meu emprego do Brasil e tinha começado o curso de inglês. E eu precisava me preparar para as entrevistas, para os processos seletivos aqui. Então não tinha muito tempo durante a semana, e aí os fins de semana era onde eu
ficava estudando muito. Eu tinha acabado de chegar na Irlanda, doido para passear, para conhecer as coisas e tudo mais, mas a minha prioridade era me preparar, porque dentro daquele 1 mês eu ia começar a aplicar para as vagas. Muita gente que eu encontro até, às vezes fica sabendo por um ou outro sobre a minha história e vem me pedir dicas, e a pessoa já está aqui há 2, 3 meses e fala, não, eu tô curtindo aqui primeiro, quero aproveitar a Irlanda e tal, depois eu estudo, depois eu tento algo na minha área. E eu quis fazer o contrário, e eu acho que, pelo menos para mim, deu muito certo. Eu quis dedicar assim que eu cheguei, porque depois que eu conseguisse o meu trabalho, aí sim eu ia conseguir curtir numa boa, conseguir sair, passear, viajar. Peraí que eu tô gravando e já tá aqui me mandando mensagem no Telegram. Bom, então o que eu fiz para me preparar? O que eu fiquei estudando aí durante esse mês? Uma das coisas que eu fiz foi voltar a estudar Java, assim, o básico do Java. Eu comecei a fazer curso, só que em inglês. Esse era um grande detalhe. Se eu não me engano, eu fiz alguns cursos na Udacity e na Udemy também. Também fui fazer curso no LinkedIn. O LinkedIn, se você não sabe, ele tem uma parte premium que não é só recursos de achar vaga. Ele também tem agora o LinkedIn Learning. Então você pode fazer cursos online lá dentro do LinkedIn e tem vários focados em processo seletivo. E você pode ativar o LinkedIn Premium de graça por 1 mês. Então, era o tempo que eu tinha ali, era o tempo que eu precisava. E não adianta, pelo menos eu tô falando aqui achando que a maioria é assim. Não importa se você tem pouca experiência ou se você tem muita experiência. Você está em outro país, falando inglês, um idioma que não é seu. Nos processos seletivos, mesmo no Brasil, a gente fica nervoso. Aqui, então, a gente fica mais ainda. Então, bate aquele medo ali de se vai dar certo ou se não vai. Ainda mais que lá no fundo tinha aquela vozinha me falando: você devia ter aceitado a proposta de emprego quando você recebeu ela. Antes de vir aqui para a Irlanda, você já ia chegar empregado e você não quis. E agora? E se você não passar? E aí? Bom, nesse momento eu já estava com o meu LinkedIn todo em inglês. Assim que eu vim para a Irlanda, eu revisei todo o meu LinkedIn, ativei lá, né, que eu estava procurando por oportunidades e já tinha recebido diversas mensagens de muitas empresas mesmo me fazendo propostas para participar ali do processo seletivo com eles. Só que eu não quis participar de várias ao mesmo tempo. Um outro amigo meu já tinha me dado essa dica de não sair aplicando para 10, 20 empresas ao mesmo tempo, porque você fica perdido. Então o que eu fiz foi, e essa foi a minha estratégia, tá? Tem gente que gosta de vou disparar currículo para um monte de empresa e ver o que acontece. Beleza, é uma estratégia válida também. Mas a minha foi, eu vou selecionar as empresas que eu tenho vontade realmente de trabalhar e vou me preparar para elas. Então, das diversas empresas que eu recebi contatos, eu selecionei 3 e fui focar os meus estudos, até porque você precisa ali ler o site da empresa, saber o que ela faz. Na entrevista sempre rola perguntas de o que você sabe sobre a gente, por que você quer trabalhar aqui. E se você está lá aplicando para 20 empresas, você não vai nem lembrar qual é o nome da empresa que você está fazendo o processo. A primeira delas, eu mandei o meu currículo, eles tinham entrado em contato comigo no LinkedIn, pediram o meu currículo, eu mandei, o cara falou que gostou e tudo mais, e que iria entrar em contato novamente, e nunca mais falou comigo. Então, fiquei no vácuo aí. Das 3 que eu tinha selecionado, uma delas já nem da revisão do meu currículo ali não passou. Fui para a segunda, fiz entrevista por telefone, fiz entrevista técnica. Quando eu fui para fazer uma prova técnica, que eu deveria demorar no máximo 3 horas, se eu não me engano, para terminar, eu terminei em 4 horas. E aí, quando eu submeti o resultado, eles me informaram que o critério do tempo era eliminatório. Então, se eu tinha demorado mais de 3 horas, eu já estava automaticamente reprovado. Hello, darkness, my old friend. E aí fui para a terceira, que era de fato a empresa que esse amigo meu lá do evento tinha me recomendado. Basicamente, os mesmos passos, assim. Primeiro uma entrevista por telefone, depois uma entrevista mais longa, já perguntando algumas coisas, uma coisa ou outra do meu currículo. E, no caso, o processo seletivo dessa empresa, que é a que eu estou trabalhando hoje, foi muito rápido. Porque foi na mesma semana, eu tive essas 2 ligações, né? Essas 2 etapas iniciais. E depois, na outra semana, já foi marcada uma entrevista pessoalmente. E quando eu cheguei, que eu vi a cara do porteiro, eu passei direto, sentei no sofazinho e falei, deixa eu olhar aqui no Google Tradutor
o que eu tenho que falar mesmo, né? Eu tinha treinado o processo seletivo, não tinha treinado para falar com o porteiro. Lá dentro foram 3 entrevistas, foram 3 horas seguidas de entrevistas. A primeira dela com RH, então aquelas perguntas pessoais e tal, de pontos positivos, pontos negativos, se você passou por um problema ou outro, como é que você reagiu nas empresas anteriores. Depois dele veio o CEO da empresa e foi aí que entrou o que você sabe da empresa, por que você quer trabalhar aqui, e depois veio a principal, que foi a entrevista técnica. Vieram 2 arquitetos e fazer diversas perguntas. Que começou do básico e foi avançando à medida do que eu ia respondendo, eles iam avançando o nível de complexidade da pergunta e tudo mais. Bom, sobre o processo seletivo. Sempre que a gente conta histórias aqui, a gente tenta dar um contexto geral e trazer a história para vocês, meio que do início ao fim, de como tudo que aconteceu, e não dá muito tempo de falar de algo que vocês têm muita dúvida, algo que eu tinha muita dúvida, que é como é que de fato funciona esse processo seletivo? Qual que é a pergunta que a RH faz? Qual que é a pergunta técnica que fizeram para você? Porque a gente fica nessa ansiedade, nessa curiosidade para saber qual que é o nível, né, dessas perguntas. Então, eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Se esse vídeo chegar a 50 likes nas primeiras 24 horas, eu vou fazer outro vídeo contando como é que foi o meu processo seletivo em detalhes, falando das perguntas e tudo mais. Mas só se esse vídeo chegar nos 50 likes nas primeiras 24 horas. Terminei o processo, fui embora para casa, isso foi de manhã. À tarde, o pessoal da empresa já me ligou. Já atendi, já super eufórico, esperando uma resposta. A mulher da RH, você participou do processo aqui hoje e tudo mais? Falei, sim. Ela, como é que foi? Eu acho que foi bom, né? Eu gostei do processo. Ela, tá bom, só tô ligando para pegar um feedback. Eu ainda não tenho o resultado. Depois eu vou entrar em contato. Como assim? Desligou e disse que me retornaria depois. 5 minutos depois, ela me ligou, dando a notícia que eu tinha sido aprovado no processo. Confirmou lá a questão salarial, se eu aceitava ou não. E eu falei, sim, aceito. Certamente que sim. E aí a gente ficou muito feliz, eu e a Thay começamos a comemorar, mas ainda tinha que sair o visto de trabalho. Ainda tinha 2 questões que eram: a minha graduação é em tecnologia de redes de computadores, tecnólogo, e que eu já tinha pesquisado, não tinha achado nada concreto ainda, e vi alguns lugares falando que o diploma de tecnólogo não era aceito para o visto de trabalho aqui na Irlanda. E agora? Será que vai ser aceito? Será que não vai? O visto demorava de 3 a 4 semanas para ficar pronto, e até lá eu, naquela ansiedade, naquela dúvida se ia dar certo ou não. No caso, essa empresa, eles já cuidavam de toda a parte burocrática do visto, né? Depende da empresa que você passa para eles cuidarem disso ou não, às vezes é você que tem que aplicar. Outra questão também é que eu não estava nem com o meu diploma aqui. E aí eu mandei o meu certificado de conclusão. Eu não tinha o diploma. E falei, bom, se tiver algum problema, eles vão me falar, né? Não me falaram nada, aceitaram numa boa o meu certificado de conclusão, e em português mesmo. Então agora era só esperar o meu visto sair. Enquanto você não chega lá, pisa o pé na empresa e começa a trabalhar, a gente sempre fica achando que alguma coisa vai dar errado. Mas, graças a Deus, depois de exatamente 4 semanas, o meu visto saiu. São muitas emoções, não espere que vai ser fácil. Então, assim que eu recebi a notícia que eu já poderia começar a trabalhar, aí sim a gente pôde comemorar de verdade. Então, foram diversas barreiras aí no meio do caminho, mas que eu consegui vencer. A Thay sempre do meu lado, sempre me apoiando, sempre me ajudando. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui a minha vaga, e sempre que eu consigo ajudar alguém também, eu fico muito feliz dessa pessoa, porque eu sei da luta e eu sei o quanto é gratificante quando a gente chega lá. Quando a gente para e olha para trás e vê tudo que a gente percorreu e tudo que a gente fez, e que você alcança o seu objetivo, a felicidade é imensa, não tem palavras que descrevam essa felicidade. Então, eu gosto muito de ajudar as pessoas, é por isso que hoje a gente tem esse canal, é por isso que eu tenho grupo de TI no Facebook, tem grupo no WhatsApp, tem grupo em tudo quanto é lugar, que é para ajudar outras pessoas a também realizar os sonhos dela. Se você gostou desse vídeo, então, não se esqueça de se inscrever no canal, tem muito vídeo de TI vindo por aí. Inclusive agora eu estou com um compromisso aí de ter pelo menos um vídeo por mês de TI para vocês. Então se inscreve no canal, deixa o joinha aqui pra gente e a gente se vê no próximo vídeo.
Tchau, tchau. Até a próxima.